Escute essa oração, Deus está falando com você. As portas da sua vida financeira vão abrir hoje. Você não clicou neste vídeo por curiosidade, não foi acaso, foi propósito. Você está aqui porque o céu marcou um encontro com você. Deus te trouxe até este momento porque há uma resposta sendo liberada, e ela tem o seu nome. Há dias em que o cansaço parece maior que a esperança. As contas se acumulam, as portas se fecham, e tudo à sua volta começa a gritar: nada vai mudar. Mas Deus está falando agora, neste exato instante, e a voz dele não traz confusão, traz direção, traz descanso, traz um novo começo. Enquanto muitos duvidam, você foi separado para crer. Enquanto alguns desistem, você foi chamado para resistir. Há uma promessa sobre sua vida que ainda não se cumpriu, mas ela não foi esquecida. Ela está viva. E hoje, essa promessa começa a se mover. Essa não é apenas uma oração, é uma convocação. Uma ativação espiritual que rompe com o atraso, que silencia a escassez, que quebra cadeias invisíveis e anuncia: chegou a hora de ver portas se abrindo. Portas que estavam trancadas há anos, portas que você já parou de bater, portas que pareciam seladas para sempre. Deus vai abrir, porque Ele é quem abre e ninguém fecha. Você não está sozinho nessa luta. O céu está envolvido. Os anjos estão em missão. A presença de Deus já está cercando o ambiente onde você está agora. E tudo começa com um posicionamento: escutar, crer e declarar. A sua vida financeira não será mais marcada pela vergonha, pela humilhação ou pelo medo do amanhã. O Senhor está trazendo um novo tempo, e esse tempo começa hoje. Você só precisa se abrir para ouvir. Ouvir com fé, ouvir com o espírito atento, porque o que Deus está prestes a liberar não será pequeno, será sobrenatural. Agora, prepare seu coração, porque esta oração não é comum. Ela foi gerada no Espírito para te alinhar com o propósito de Deus. Escute com reverência, receba com fé e permaneça até o fim, porque o que vai acontecer neste vídeo será lembrado como o dia em que as portas começaram a se abrir. O vazio, que nenhuma quantia consegue preencher. Há um tipo de vazio que o dinheiro nunca alcança. Você pode conquistar promoções, assinar contratos, multiplicar os ganhos, mas se o coração não estiver alinhado com Deus, a alma continua faminta. Há uma inquietação que não se resolve com números, mas com presença. E talvez seja por isso que, mesmo com tantos esforços, você ainda sente que está faltando algo. O sistema te ensinou que o valor está no que você acumula, que paz vem com estabilidade financeira, que felicidade é resultado de saldo positivo. Mas a verdade espiritual é outra. A paz não vem do quanto se tem, vem de saber em quem se confia, vem de caminhar com aquele que supre antes mesmo que você peça. Quantas pessoas já alcançaram o que queriam e mesmo assim se sentem vazias? Quantas fecharam negócios, compraram bens, mas não dormem em paz? Porque o dinheiro pode pagar uma cama, mas não compra o sono. Pode construir uma casa, mas não sustenta um lar. Pode até dar acesso, mas não garante proteção. E é aí que Deus entra. Ele não está fora da sua realidade financeira. Ele é Senhor também sobre essa área. Mas Ele quer mais do que apenas resolver dívidas ou liberar provisão. Ele quer governar seu coração. Porque onde Ele reina não falta nada. Quando Ele assume o controle, o vazio é preenchido com sentido. E onde há sentido, há direção. E onde há direção, há milagre. Deus não quer apenas destravar suas finanças. Ele quer curar sua relação com o dinheiro. Quer arrancar a ansiedade de depender de números e plantar a confiança de quem sabe que o Pai cuida de cada detalhe. Porque quando o interior está alinhado com o céu, o exterior começa a se alinhar também. E o que antes era escassez, começa a se transformar em testemunho. Você não foi criado para viver correndo atrás do vento. Deus te chamou para viver com propósito, inclusive na área financeira. E esse propósito começa quando o vazio é entregue, quando o coração se rende, quando a alma reconhece: sem Ele nada satisfaz. Essa é a base da verdadeira mudança. A partir daqui,
tudo começa a ser transformado. Quando as portas se fecham e os céus parecem em silêncio. Existem momentos em que tudo que você tenta parece falhar. As portas não apenas se fecham, elas se trancam. Os caminhos antes acessíveis se tornam inalcançáveis. O que fluía trava, o que gerava fruto seca. E o mais doloroso é olhar para o céu e não ouvir nada. Nem resposta, nem sinal, nem direção. Apenas silêncio. É nesse tipo de cenário que muitos desistem, porque a ausência de barulho espiritual é interpretada como abandono. Mas o céu não trabalha na ansiedade. Deus não se move por pressa. Ele se move por propósito. O silêncio dele nunca é ausência. É preparação. É estratégia. É um convite à maturidade da fé. Quantas vezes você questionou: Senhor, por que essa porta fechou? Por que não respondeu ainda? Por que está tudo parado? E talvez a resposta esteja na pergunta: porque portas que se fecham, às vezes, são livramentos. Porque o que você chama de atraso pode ser exatamente o tempo necessário para alinhar o invisível antes que o visível se manifeste. Deus não fecha uma porta para castigar. Ele fecha para proteger, redirecionar e lapidar. E é nesse processo que você aprende a confiar sem entender, a seguir mesmo sem mapa, a crer mesmo sem sinal. O silêncio do céu nunca é inércia. É movimento oculto. É milagre em fase de gestação. Muitos vivem crises financeiras não porque Deus os esqueceu, mas porque insistiram em portas que Ele não autorizou. Investiram onde Ele não mandou, confiaram em promessas humanas e ignoraram instruções espirituais. E quando tudo ruiu, acharam que estavam sozinhos. Mas estavam sendo chamados de volta para a dependência, para o altar, para o lugar onde a voz dele se ouve com clareza. Se hoje tudo parece travado, não se desespere. Você não está em abandono. Você está no ponto de virada. Deus está preparando o cenário para que, quando a porta certa se abrir, você esteja pronto. A sua parte é não retroceder, é permanecer, é continuar ouvindo, mesmo quando tudo parece mudo. Porque quando Deus decide falar, Ele muda destinos com uma única palavra. E essa palavra pode chegar a qualquer momento, talvez até agora. A maldição da estagnação. Como o inimigo paralisa seus resultados. Nem sempre a escassez vem da falta de esforço. Há pessoas dedicadas, inteligentes, criativas, mas que mesmo assim não conseguem romper. Fazem tudo o que está ao alcance e ainda assim os resultados não aparecem. Essa paralisia não é apenas natural. Muitas vezes ela tem raiz espiritual. Uma maldição de estagnação que bloqueia o avanço, sabota conquistas e gera ciclos repetitivos de frustração. A estagnação financeira é uma estratégia do inimigo para minar sua fé aos poucos. Ele não precisa te destruir de uma vez. Basta te manter girando no mesmo lugar. Basta fazer com que o fruto não chegue, com que os planos não saiam do papel, com que as portas até se abram, mas se fechem antes de você passar. É assim que muitos desistem, não por falta de sonho, mas por excesso de frustração. O pior dessa estagnação é quando ela se torna normal. Quando o coração se acostuma com a falta, quando o espírito perde o senso de guerra e aceita o atraso como parte da vida. Mas isso não vem de Deus. O reino do céu não é um reino de paralisia. É um reino de avanço, de propósito, de multiplicação. E toda a área da sua vida que não se move precisa ser confrontada no mundo espiritual. O inimigo ataca as finanças porque sabe que a escassez gera opressão. Ela afeta decisões, desgasta relacionamentos, consome energia emocional e espiritual. Quando a mente está cansada por causa das finanças, a oração enfraquece, a fé se ofusca, a visão se turva, e é exatamente aí que ele tenta plantar conformismo. Mas quem carrega a promessa não pode aceitar estagnação como destino. Hoje essa maldição precisa ser quebrada, não com desespero, mas com posicionamento, com renúncia de alianças erradas, com palavras que cancelam pactos antigos, com oração que toca o trono de Deus e declara: chega, a partir de agora minha vida volta a se mover.
porque onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. E isso inclui a liberdade de avançar. Você não nasceu para andar em círculos. Deus não te chamou para sobreviver, mas para frutificar. E se há algo te travando, é hora de confrontar. A estagnação não tem mais lugar onde a presença de Deus governa. Dinheiro. Não é tabu no céu. É ferramenta de aliança. Por muito tempo, a igreja ensinou que falar de dinheiro era carnal, que finanças eram um tema mundano, que buscar prosperidade era falta de espiritualidade. Mas isso não está na Bíblia. Isso é tradição distorcida, não revelação divina. O céu nunca tratou o dinheiro como tabu. Deus sempre tratou recursos como ferramenta, como extensão do propósito, como instrumento de aliança. Desde Gênesis, vemos Deus abençoando seus servos com provisão estratégica. Abraão, Isaque, José, Davi, Salomão, todos prosperaram não porque buscavam riquezas, mas porque estavam alinhados com um plano maior. A prosperidade bíblica nunca foi sobre acúmulo, sempre foi sobre impacto. Quando Deus libera recursos, Ele está confiando a você responsabilidade, não luxo. Missão, não ostentação. O dinheiro nas mãos certas não corrompe, transforma. Ele alimenta famílias, sustenta ministérios, abre caminhos, destrava projetos, patrocina o reino. Por isso o inimigo tenta tanto travar suas finanças, porque ele sabe que se você prosperar com propósito, sua vida se tornará uma ameaça ao inferno. Deus não tem problema em te fazer crescer. O problema é quando o crescimento te afasta dele. Por isso, antes de liberar, ele prepara. Antes de multiplicar, ele alinha. Ele não quer apenas te dar. Ele quer que você saiba o porquê está recebendo. Porque quem entende que o dinheiro é uma ferramenta de aliança, não se perde nele. Usa com temor, com direção e com generosidade. Se você tem lutado com a escassez, talvez seja a hora de mudar sua visão. De deixar de ver o dinheiro como inimigo e começar a vê-lo como resposta. Como algo que vem do céu com uma missão. Quando essa consciência se instala, a maneira de orar muda. Você deixa de pedir só para pagar contas e passa a declarar que será canal de provisão para outros. Você se alinha com o reino e o céu libera. Pare de se sentir culpado por desejar prosperar. Desde que seu coração esteja no lugar certo, isso não é egoísmo, é visão. Porque quanto mais você recebe, mais você pode abençoar. E é exatamente isso que o Pai quer. Um povo que prospere para cumprir um propósito eterno. Deus não te chama para sobreviver, te chama para governar. Você não foi criado para viver contando moedas, respirando ansiedade, escolhendo qual conta pagar primeiro. Essa não é a identidade de quem nasceu de novo. O reino de Deus não está chamando sobreviventes, está levantando governantes. Pessoas que entenderam que, em Cristo, a autoridade não é apenas espiritual, mas também prática. Que fé verdadeira não é só para o culto, mas para a vida, inclusive para a vida financeira. Sobreviver é o plano do mundo. Governar é o plano do céu. Quando o inimigo te prende em ciclos de escassez, ele quer roubar seu tempo, sua paz e sua energia. Quer te manter ocupado demais tentando manter as contas em dia, para que você não tenha espaço para sonhar, criar, servir, empreender, abençoar. Mas quando Deus te chama para romper, Ele te tira do modo de sobrevivência e te posiciona em um lugar de autoridade. Isso não tem a ver com status, tem a ver com identidade. Filhos de Deus não vivem implorando por migalhas, vivem conectados à fonte. Governar é decidir com sabedoria, é administrar com excelência, é multiplicar com responsabilidade. É entender que a sua realidade externa pode até parecer limitada agora, mas sua posição espiritual já é de governo. Quantas promessas você já ouviu sobre sua vida e ainda assim se vê travado em coisas básicas? Quantas vezes você já sentiu que nasceu para mais, mas não conseguiu sair do lugar? Isso não é porque Deus te esqueceu, é porque está te chamando para mudar de mentalidade, para deixar o desespero e assumir postura, para parar de correr atrás e começar a se posicionar como quem já tem herança. Governar exige fé, exige obediência,
exige visão e, principalmente, exige aliança. Porque Deus não entrega recursos em mãos instáveis. Mas quando encontra alguém que entende que tudo o que tem vem dele e é para ele, então ele libera com liberdade, sem medida, com favor, com graça. Hoje você precisa decidir: vai continuar sobrevivendo ou vai começar a governar? Porque o céu já liberou a autoridade. Agora é sua vez de se levantar e assumir a posição que te foi dada. Não por mérito, mas por filiação. A oração que rompe barreiras invisíveis. Algumas barreiras não são físicas, não estão nas contas, no salário, na economia ou na falta de oportunidades. Estão no invisível, estão no campo espiritual, onde se travam as batalhas mais decisivas da sua vida. E é por isso que certas áreas não mudam com esforço, estudo ou estratégia. Mudam com oração. Oração que toca o céu e desestrutura cadeias que os olhos não veem. Quando você ora com autoridade, está fazendo mais do que pedir. Está acionando promessas, estabelecendo territórios, cancelando palavras malditas, quebrando ciclos hereditários, restaurando a legalidade da bênção. A oração de alguém que crê se torna como um martelo espiritual que quebra cadeados que estavam trancando portas há anos. Você precisa entender que sua oração é mais forte do que o relatório, do que a dívida, do que o histórico da sua família. Porque quando a oração é feita em aliança com a palavra, ela carrega peso, ela carrega som profético, ela muda ambientes, ela vira a chave do destino. E é por isso que o inimigo luta tanto para te calar, para te cansar, para te convencer de que não adianta mais orar. Mas orar é exatamente o que você precisa fazer agora. Não como último recurso, mas como a primeira arma. A oração rompe o invisível para que o visível se alinhe. A oração vai à frente para preparar o caminho. Ela abre as portas que o esforço humano não conseguiria forçar. Ela libera graça onde antes havia trava. Ela chama à existência aquilo que ainda não se manifestou. Não se trata de repetir frases decoradas. Se trata de liberar a voz com fé, com ousadia, com convicção de quem sabe que está sendo ouvido pelo Rei dos Reis. Porque Deus não é surdo às suas lutas. Ele está esperando a sua voz se levantar com autoridade para responder com poder. Hoje, essa oração que será feita tem esse propósito: romper barreiras invisíveis. Você vai orar com entendimento, vai declarar com revelação, vai guerrear com confiança. E quando a última palavra for dita, você não será mais o mesmo. Algo terá se movido. Porque quando um filho fala com o pai, o céu responde: profetize agora, o teu nome está sendo lembrado. Chegou a hora de abrir a boca, de romper o silêncio, de declarar com fé e autoridade que o céu está se lembrando de você. Porque existem momentos em que o mover de Deus é ativado por uma palavra liberada. Não é pensar, é falar. Não é apenas crer em silêncio, é profetizar com intencionalidade. E hoje e agora é o tempo certo para isso. Deus conhece o seu nome, conhece sua história, suas dívidas, suas humilhações, seus ciclos de tentativa e frustração. Mas Ele também conhece o propósito que plantou em você. E quando você começa a declarar o que Ele já falou sobre sua vida, algo se alinha entre o natural e o espiritual. A profecia não é uma previsão, é uma convocação, é um chamado para que o céu se manifeste na terra. Você precisa começar a declarar com fé: meu nome está sendo lembrado no trono de Deus. Minha causa está diante do Altíssimo. Meu futuro está nas mãos daquele que já escreveu o fim antes mesmo do começo. Essas declarações, quando feitas com o coração rendido e a mente renovada, têm poder de reverter cenários. Elas anulam decretos de falência. Elas destroem sentenças do passado. Elas ativam novos começos. Talvez você tenha sido esquecido por pessoas, ignorado por sistemas, rejeitado por ambientes que não reconheceram seu valor. Mas hoje Deus está dizendo: eu não te esqueci, eu tenho te visto e estou prestes a honrar o teu nome diante dos que duvidaram. A profecia que sai da sua boca, alinhada à vontade do Pai, move dimensões. Declare agora: eu sou filho,
Eu sou herdeiro. O favor de Deus está sobre mim. O tempo da escassez está sendo encerrado. E um novo tempo de colheita e restituição começa hoje. Não espere sentir algo para falar. Fale até que sua alma creia. Fale até que o ambiente mude. Fale até que o céu desça sobre a sua casa. A autoridade está na sua voz. Use-a como instrumento de governo espiritual. Profetize agora, porque quando o nome é lembrado no céu, o inferno treme e as portas começam a se abrir. Anjos enviados para abrir portas fechadas. Há portas que só se abrem quando o céu decide agir diretamente. Elas não se movem com chave humana, não cedem a estratégias. São portas espirituais, travadas por batalhas que acontecem no invisível. Mas quando Deus dá ordem, anjos são enviados. Eles descem com missão específica: destravar caminhos, remover obstáculos, mudar atmosferas e abrir o que estava selado. Você pode não ver com os olhos naturais, mas há anjos em movimento agora. Eles não operam por acaso. Eles obedecem ordens vindas do trono. E quando encontram fé, aliança e posicionamento, agem com precisão. O Salmo 103 diz que os anjos executam a palavra de Deus. Isso significa que quando você declara promessas com fé, os céus se movimentam. O que antes era impossível começa a se desmanchar. Esses anjos não vêm com espadas para batalhas físicas. Vêm com chaves espirituais. Chaves que abrem oportunidades, contratos, reconciliações, acessos, soluções. E tudo isso acontece no tempo exato, no lugar certo, para quem está debaixo da cobertura do Altíssimo. Enquanto você orava, o céu já respondia. E o silêncio que você interpretou como atraso era, na verdade, o tempo exato da liberação. Porque Deus não se atrasa. Ele prepara, Ele posiciona. E quando tudo está pronto, Ele envia seus mensageiros para agir onde você jamais poderia entrar sozinho. Hoje, você precisa entender que há portas que não abriram ainda, porque Deus estava esperando o momento certo para te proteger. Porque uma porta aberta, fora de tempo, pode se tornar armadilha, mas quando a hora chega, o próprio céu se encarrega de destravar. E ninguém pode impedir. Declare com fé: Senhor, envia os teus anjos com as chaves. Abre o que está trancado. Remove o que está bloqueando. Eu recebo, em nome de Jesus, acesso a tudo que está alinhado com teu propósito. Essa declaração é mais do que uma oração. É uma convocação profética. É uma senha espiritual para movimentar o invisível. E assim como aconteceu com Pedro na prisão, em Atos 12, onde um anjo o tirou das correntes e abriu os portões diante dele, Deus está fazendo o mesmo com você. Portas que nunca cederam antes vão começar a se abrir. Deus está transferindo recursos que estavam retidos. Existem bênçãos que são suas por direito espiritual, mas que ainda não se manifestaram. Recursos que já foram liberados no céu, mas que por interferência espiritual, por desobediência passada, por alianças quebradas ou por ciclos de distração, foram retidos. Mas o tempo da retenção está chegando ao fim. Deus está transferindo aquilo que estava travado. Essa transferência não é apenas financeira, é também de favor, ideias, conexões, sabedoria, estratégias e oportunidades. Deus está fazendo uma redistribuição espiritual, tirando das mãos do sistema aquilo que pertence aos filhos dele. E quando o céu transfere, ninguém impede. Nenhuma estrutura corrompida, nenhuma injustiça sofrida, nenhum histórico de fracasso é capaz de bloquear o que Deus decidiu entregar. A Bíblia mostra esse princípio com clareza. Quando o povo de Israel saiu do Egito, levou consigo riquezas que antes estavam nas mãos dos opressores. O ouro dos egípcios foi transferido para as mãos de quem havia sido escravizado. Porque quando Deus decide reverter o cenário, Ele não apenas tira o cativeiro, Ele recompensa com honra. E isso está acontecendo com você. Você passou por processos que ninguém viu. Chorou por humilhações que muitos nem imaginam. Foi fiel mesmo sem retorno imediato. E agora o céu está dizendo: é tempo de restituição. O que te foi negado será entregue com juros. O que parecia perdido será resgatado em forma multiplicada.
Deus não esqueceu das sementes que você plantou em meio à dor. Elas estavam guardadas para o tempo certo. E o tempo é agora. Declare com fé: Senhor, eu recebo tudo o que me pertence. Que os recursos espirituais e naturais que estavam travados sejam liberados sobre minha casa. Que o que foi retido volte multiplicado. Que o que estava nas mãos erradas venha para as mãos corretas. Que o teu favor me encontre agora. Essa não é uma oração motivacional. É um decreto baseado em aliança. É a liberação de um ciclo novo, onde o que era escassez se tornará provisão, e o que era sufoco se tornará testemunho. Deus está transferindo, e quem crer vai viver isso de forma concreta, em nome de Jesus. Cicatrizes financeiras não definem seu futuro. Você pode ter falhado no passado, pode ter tomado decisões erradas, feito acordos sem direção, perdido oportunidades preciosas. Talvez tenha confiado em quem te traiu, investido no que te afundou, ou simplesmente se calado quando deveria ter se posicionado. E tudo isso deixou marcas, cicatrizes que, mesmo sem sangrar, ainda doem na memória. Mas hoje, Deus quer te lembrar de uma verdade eterna. Suas cicatrizes não definem o seu destino. O inferno quer que você acredite que seus erros cancelaram o plano de Deus, que por ter errado, você perdeu o direito de sonhar, de reconstruir, de prosperar. Mas isso é mentira, porque o mesmo Deus que te viu cair é o Deus que te estende a mão para levantar. E Ele não apenas te restaura, Ele te reposiciona. Ele não apenas cura, Ele te unge para viver uma nova estação. A restauração que vem do céu não é maquiagem, é transformação profunda. Deus não encobre falhas com aparência de força. Ele reconstrói com identidade. Ele usa exatamente o lugar da sua queda para mostrar que a graça é maior que o fracasso. E se hoje você carrega cicatrizes por causa de decisões financeiras, saiba, elas não anulam sua autoridade. Elas apenas provam que você sobreviveu. A Bíblia está cheia de homens que falharam e mesmo assim foram levantados por Deus. Pedro negou, mas foi restaurado para liderar. Davi caiu, mas foi chamado homem segundo o coração de Deus. Moisés hesitou, mas conduziu uma nação. Deus não usa pessoas perfeitas, Ele usa pessoas rendidas. E se você está disposto a recomeçar com humildade e fé, nada do que aconteceu te desqualifica. Hoje, essa palavra está alcançando quem pensa que já perdeu demais para tentar de novo. Está curando quem sente vergonha de falar de dinheiro. Está renovando quem se cansou de recomeçar. Porque Deus está dizendo: eu vou usar até as tuas cicatrizes para abrir novas portas. Declare agora: meu passado não me define. Minhas quedas não anulam minha promessa. Eu sou filho. Eu sou herdeiro. E a graça de Deus está me reposicionando para viver algo novo. O céu não te vê pela última falha, mas pela próxima fé. E ela começa agora. A semente que muda estações. Tudo na vida espiritual funciona por princípios, e um dos mais poderosos é o da semeadura. Não apenas financeira, mas também de atitudes, palavras, fidelidade, obediência. A semente é o ponto de transição entre a estação que você está vivendo e a estação que Deus quer liberar. É o elo entre o agora e o depois, entre o que você tem e o que está esperando receber. A semente nunca parece suficiente. Ela é pequena, limitada e muitas vezes desconfortável de entregar, mas carrega dentro de si o poder de multiplicação. Ela fala ao céu. Ela quebra ciclos de escassez. Ela confronta o medo da perda. E principalmente ela ativa o sobrenatural, porque sem semeadura não há colheita. E sem colheita não há mudança de estação. A maioria das pessoas espera as coisas mudarem para começar a plantar. Mas no reino a ordem é inversa. Primeiro você planta, depois o ambiente muda. Primeiro você se movimenta, depois as nuvens se abrem. Primeiro você entrega, depois o favor se manifesta. E não há como viver uma transformação sem um ato de fé que provoque essa transição. Isso não se limita a dinheiro. Às vezes a maior semente é o perdão, o jejum, a oração em silêncio, a renúncia que ninguém viu,
a ajuda que você deu quando também precisava. Deus contabiliza sementes com olhos eternos, e quando vê que alguém está plantando com propósito, Ele libera colheitas maiores do que o plantio. Talvez você tenha semeado por anos sem ver retorno, mas sementes não morrem no solo. Elas aguardam o tempo certo para romper. Elas se multiplicam quando o céu autoriza. E esse tempo pode ter chegado, porque a sua fidelidade em meio à crise não passou despercebida. Sua generosidade no pouco não foi ignorada. O que você plantou em lágrimas, Deus está prestes a regar com favor. Declare com fé: Senhor, eu consagro minha semente. Tudo o que tenho semeado diante de ti não está perdido. Está germinando, está rompendo e vai mudar minha estação. Que a tua mão multiplique, direcione e abençoe cada semente liberada no altar da fé. Se você entender esse princípio e aplicá-lo com fé, a estação de escassez será apenas um testemunho, porque onde há semente, há futuro. Descansa o coração. Deus está reescrevendo sua história. Você já fez tudo o que podia. Já orou, já chorou, já tentou recomeçar mais de uma vez. Carregou culpa, lidou com dúvidas, enfrentou portas fechadas. E mesmo com fé, o coração segue agitado. Porque uma parte sua ainda acredita que talvez seja tarde demais, que o tempo passou, que a promessa foi cancelada. Mas Deus te trouxe até aqui para dizer: descanse. Eu ainda estou reescrevendo a sua história. O descanso em Deus não é passividade, é confiança. É quando você entende que não está mais lutando sozinho. Que existe um autor acima do caos, uma mão que continua escrevendo mesmo quando tudo parece estagnado. Deus não rasga páginas da sua vida. Ele transforma capítulos. Ele ressignifica falhas. Ele reconstrói caminhos. Há páginas que foram marcadas por perdas, dívidas, frustrações e rejeições. Mas elas não são o fim. São apenas parte do enredo. O Espírito Santo está virando a página enquanto você escuta esta oração. Está alinhando os bastidores da sua história para que o próximo capítulo seja diferente de tudo o que você viveu até aqui. Você precisa descansar. Não é no sentido de desistir, mas de entregar o controle, de confiar que o autor sabe o final, que o roteiro dele é perfeito, ainda que por hora pareça confuso, que ele escreve com graça onde você falhou, que ele insere vírgulas onde o mundo decretou ponto final. O descanso em Deus traz cura, tira o peso da performance, quebra o jugo da culpa, silencia as vozes internas que tentam te convencer de que você não é digno de recomeçar. Ele diz: vem como está, eu cuido do resto. E quando você repousa nessa verdade, o fardo da vida se torna leve, porque não é mais você tentando escrever com a caneta tremendo. É Deus assumindo a autoria. Declare agora: Senhor, eu descanso em Ti. Eu entrego minhas finanças, meus erros, minhas frustrações e meu amanhã. Apaga o que for necessário. Restaura o que for precioso. Escreve o que eu não sei pedir. Porque confio que o Senhor está reescrevendo a minha história com propósito, graça e honra. E é nesse lugar de descanso que os milagres mais profundos acontecem. Porque o coração que descansa atrai o favor. Declare: minha casa vai prosperar. Não importa o histórico, o bairro, o salário, nem o cenário atual. A promessa de Deus para os seus filhos não é sobreviver com medo, mas viver com propósito e provisão. Chegou seu momento de você usar a sua voz com autoridade espiritual e declarar: minha casa vai prosperar. Não como desejo vago, mas como decreto profético, porque palavras têm poder. E quando liberadas com fé, ativam o mover de Deus. Essa declaração não nasce do que você vê, mas daquilo em que crê. Ela se antecipa ao milagre. Ela invade o impossível. Ela não se baseia em estatísticas, mas na fidelidade do Deus que provê. Quando você começa a declarar vida sobre sua casa, é como se acendesse uma luz em meio à escuridão. O inferno tenta silenciar essa verdade porque sabe que quando um pai ou uma mãe se levantam com fé, o ambiente espiritual muda. Sua casa foi criada para ser um lugar de paz, provisão e propósito. Não um ambiente de brigas por causa de contas, de angústia com o fim do mês, de lágrimas escondidas atrás de portas fechadas. Deus quer transformar sua casa em um território onde o pão nunca falta,
onde os filhos sonham e prosperam, onde a presença do Espírito Santo governa cada decisão. Mas isso começa com sua voz, com a autoridade de quem entende que não está falando por si só, mas em concordância com o céu. É hora de declarar: a escassez não tem mais legalidade aqui. Toda maldição de falência, desperdício e atraso está quebrada. O meu lar será conhecido como casa abençoada. Meus filhos não herdarão minhas dívidas, mas minha fé. O Senhor é o sustento da minha mesa. A prosperidade dele é minha herança. Você não está repetindo frases para se motivar. Está declarando uma verdade espiritual sobre o seu território. Está cravando no mundo invisível uma marca. Aqui habita alguém que crê. Aqui mora alguém que semeia, que ora, que depende do céu. E onde há fé em movimento, há milagres a caminho. Liberte sua voz. Declare agora com fé e convicção: minha casa vai prosperar. Porque quando o lar se torna altar, o favor de Deus se manifesta. Hoje ainda portas vão se abrir. Não é amanhã. Não é quando tudo estiver calmo. Não é quando as condições forem ideais. É hoje. Deus está falando contigo com urgência espiritual. Ele marcou este momento para ativar algo que está sendo gestado no invisível há tempo demais. Portas vão se abrir. E não é por mérito, não é por sorte, é por promessa. É por graça. É porque Ele decidiu agir. A Bíblia diz que a fé é agora. Que o tempo favorável é hoje. Que o dia da salvação é o presente. O inimigo quer te manter preso à ideia de que ainda não é hora, de que ainda não é suficiente, de que falta algo para as coisas começarem a mudar. Mas quando Deus determina, nem o tempo, nem os homens, nem as estruturas conseguem atrasar. O céu não espera o natural se alinhar. Ele invade e transforma. Portas que estavam fechadas por ciclos inteiros, por sentenças humanas, por cadeias geracionais, por vergonha, por falência, por erros do passado, hoje serão tocadas pela mão do Senhor. E o que ninguém conseguia abrir, Ele abre com uma palavra, porque Ele é a porta, Ele é a chave, Ele é o caminho. Essa palavra não é simbólica, ela é literal. Pessoas serão surpreendidas com respostas que pareciam bloqueadas. Recursos vão se destravar. Pessoas certas vão surgir. Contas serão quitadas. Contratos serão liberados. Caminhos que você nem imaginava existir serão colocados diante de você. Porque o Deus que abre o mar também abre oportunidades onde não existe solo firme. Mas isso exige fé ativa, coração sensível, postura de quem está pronto para entrar pela porta e não apenas contemplá-la. Deus não abre para quem apenas deseja, Ele abre para quem se posiciona, para quem ora, declara, caminha. E hoje você está sendo chamado a dar esse passo. Declare agora com fé: Senhor, eu recebo esta palavra. Eu tomo posse da porta que o Senhor está abrindo. Eu não temo mais. Eu não hesito mais. Eu me levanto com fé e atravesso o que o Senhor preparou. Hoje é o meu dia. Hoje as portas se abrem, em nome de Jesus. Esse é o encerramento do ciclo de escassez e o início de uma nova estação. As portas estão se abrindo e você foi chamado para atravessar.